Agora 3h21, Fernando Martins aqui com a gente também acompanhando os desdobramentos da paralisação. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Vitor Brown. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e também os internautas que estão na nossa conexão. Hoje pela manhã acompanhei a fala do governador de São Paulo, Márcio França. Ele teve mais uma reunião com um grupo de caminhoneiros, esteve reunido com 13 representantes e também 7 secretários de Estado. O governador Márcio França disse que houve uma nova rodada de conversa e que está, obviamente, entusiasmado com a possibilidade de tudo isso encaminhar para um final. Inclusive, ontem, por volta das 11 da noite, o presidente Michel Temer fez uma visita ao governador no Palácio dos Bandeirantes. O governador disse que conversou com o presidente sobre as reivindicações dos caminhoneiros. Essa paralisação, que já está no 9º dia, tem que chegar ao fim, segundo o governador. São 3 itens da proposta aqui do Estado. Alguns que já fazem parte da pauta nacional: fixar o frete por portaria, publicar uma tabela mais clara, congelar os 46 centavos do diesel com data de referência para o dia 19, a remoção de multas e também punições realizadas no período de paralisação. Um detalhe interessante da fala do governador Márcio França é que segundo ele, com essas mudanças, a suspensão do eixo, o eixo suspenso não sendo cobrado no pedágio, mais esses 46 centavos de diferença no litro do óleo diesel, segundo o governador, traria uma economia muito importante aos caminhoneiros. Nas contas que nós fizemos ontem, a gente chegou à conclusão do seguinte: no caso de São Paulo, que a alteração envolve o pedágio, o eixo levantado e também o combustível 46 centavos, daria uma diferença no combustível a menos de R$ 2.500 para cada caminhoneiro que vai passar, portanto, a ter R$ 2.500 a mais de economia no combustível. Na média seria isso. E no caso do pedágio, R$ 1.000 a mais. Essa é a conta deles próprios, que chega à conclusão que dá uns R$ 3.500, portanto, de benefício a mais que foi concedido a esses profissionais. Pois é, a gente mostrou agora há pouco com o Vinícius Custódio, a situação aqui em São Paulo segue complicada, alguns postos vão começando a se reabastecer. Vale lembrar que, por exemplo, aqui no aeroporto de Congonhas, Vitor Brown, 7 dos voos programados para o aeroporto de Congonhas foram atrasados e outros 7 cancelados nesse momento. Em relação às cirurgias eletivas, em relação à saúde, a Secretaria Municipal diz que elas acontecem em 12 dos 16 hospitais municipais. Foi possível ampliar essa ação depois da aquisição de novos insumos. Os hospitais, os 4 que não estão realizando cirurgias eletivas, ou seja, aquelas que não são de urgência, são justamente o Carmino Caríquio, na Zona Leste, TID Setúbal, também na Zona Leste, o Hospital do Emboimirim, Dr. Moisés Deutsch, na Zona Sul, e o José Soares Hungria, na Zona Norte. Então, por onde a gente anda, nós vemos muitas filas ainda nos postos. Depois dessa reunião com o governador, eu passei por uma feira na região da Vila Mariana também, ali na José Maria Whittaker, porque a prefeitura fez um esquema para tentar agrupar os feirantes, porque não tem sentido você deixar a grande quantidade de feiras que a cidade de São Paulo tem diariamente, com meia dúzia de barracas. E ainda assim, encontrei muita dificuldade ali junto com os consumidores de encontrar os itens da feira para levar para casa. Eram pouquíssimas barracas, o pouco que tinha já estava acabando, com preço muito alto: cebola R$10 o quilo, tomate a R$8, R$10 o quilo, e muitos feirantes contando para mim: hoje é o meu último dia, amanhã não tenho mais o que oferecer. Pois é, né? E é um prejuízo que dificilmente vai ser ressarcido, né? Por mais que esse feirante volte a trabalhar na terça-feira que vem, no caso de uma feira semanal, por exemplo. Na terça-feira que vem ele vai colocar a barraca dele na rua, vai vender os produtos normalmente. Caso essa paralisação termine, é óbvio, né? Ele vai fazer isso, mas o prejuízo que ele teve por um dia não trabalhado nunca é recompensado, né? Vem aí um feriado pela frente, o setor hoteleiro tem muita preocupação em relação a isso, né? Quem tem algum estabelecimento em uma cidade turística, uma cidade do litoral, por exemplo, que receba uma movimentação muito grande, não vai ter como funcionar ou vai ter uma movimentação muito menor
por causa justamente dessa paralisação. E um outro serviço importante em relação ainda ao feriado, né, e as viagens, o Procon de São Paulo divulgou um comunicado falando sobre essa situação e alertando que quem adquiriu um pacote de viagem agora para o feriado de quinta-feira, para o feriado de Corpus Christi, poderá cancelar a viagem sem pagar nada. Terá o direito do cancelamento de forma gratuita, isso segundo a Fundação Procon de São Paulo. De acordo com o órgão, trata-se de uma situação excepcional. O comunicado do Procon diz o seguinte: a greve dos caminhoneiros não elimina os direitos dos consumidores, mas exige bom senso de todos. Dessa forma, aqueles que programaram uma viagem para o feriado e adquiriram um pacote tem direito de cancelar a compra antes da data do check-in e de ter os valores pagos devolvidos integralmente, sem descontos de taxas de cancelamento. Isso vale tanto para as viagens de avião como para aquelas viagens de ônibus, mas é um serviço importante, né? Se você já programou alguma coisa de alguma forma não puder viajar, fica aí a orientação do Procon, você poderá cancelar. E veja, você fala de turismo, de eventos, esse final de semana no domingo tem a Parada LGBT de São Paulo, né? É verdade. Que é um dos principais eventos para o público LGBT do mundo. Já superou, inclusive... É a maior parada do mundo. Do mundo. Já superou a de São Francisco, por exemplo, que era tida como uma das maiores. Então, nesse dia 3 de junho, a organização diz que a crise, a greve que estamos passando não vai afetar a parada. Lembrando que são 18 trios elétricos distribuídos pela Avenida Paulista e todos eles são abastecidos a óleo diesel, né? Mas a alegação dos organizadores é de que esse abastecimento já tinha sido feito, então por isso não vai afetar em nada a realização do evento, a parada gay mantida, portanto, para domingo, aqui na Avenida Paulista, e a chegada dos frequentadores é ajudada pelo fato de que a Paulista é bem servida por metrôs, né? São pelo menos 3 estações de metrô na própria avenida, outras nas proximidades, mais de 10 linhas de ônibus passam pela Paulista também, então se a circulação de ônibus for mantida e o serviço de metrô continuar operando, como tem permanecido aí nos últimos dias, o serviço do metrô não foi afetado por essa crise, então quem vier à Avenida Paulista, quem pretende participar da parada gay não vai ter problemas de acesso, conseguirá vir normalmente, e a organização garante que a festa também está garantida porque os trios já estão abastecidos. Inclusive, a questão do metrô e da CPTM, vale reforçar que eles estão operando com 100% da capacidade durante todo o período. Nos períodos entre picos, eles davam uma diminuída, né, na quantidade dos carros, mas com essa situação está com 100% durante todo o dia e operando em horário estendido, das 4 da manhã à 1 da manhã. É isso. Fernando Martins, obrigado, Fernando. Abraço. Até. A gente vai se falando aí ao longo da tarde.